Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre regência verbal. Na próxima aula falaremos sobre regência nominal. Então, gente, olha só. Quem faz licenciatura, quem faz as matérias de educação lá para poder ser professor, não é mesmo? Essa profissão tão incrível, cheia de percalços, mas brilhante, né? Bonita, bacana, enfim. O que acontece? Quando eu fiz estágio, né, vou falar sobre mim, mas isso acontece com todos os professores que fazem licenciatura. Fiz o meu estágio lá, bonitinha, na Ilha do Governador, moro no Nova Iguaçu, quer dizer, bem perto. Tinha que chegar às 7 da manhã, tranquilo. Qual seria a figura de linguagem? Ironia? Talvez. Mas o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com a matéria, né, professora? Eu fiquei durante um tempo fazendo estágio, durante quase o ano todo, e eu ficava ali, eu era uma paciente, né? A professora dava as aulas e eu assistia as aulas, assim como amigas minhas, né? E aí, o que aconteceu? Em um certo momento, a professora disse: Bom, Daniela, agora é sua regência, né? Tá bom, querida? E eu disse: obrigada. E aí, gente, eu passei de paciente a agente, ou seja, eu dei aquela aula para a professora da turma e também para a professora de didática, para a professora da faculdade, né? Para a professora da faculdade, para a professora da escola, e eu tinha que ser aprovado. Fui, não é mesmo? Porque senão não estaria aqui com vocês. Que bom estar com vocês. E aí, o que isso significa? Quando foi a minha regência, no dia da minha regência, eu é que estava ali com a turma, eu estava no comando, né? Então eu não ficava só ouvindo, eu falava, eu expliquei a matéria. Inclusive, a minha primeira aula foi sobre oração subordinada adverbial, no estágio. E aí, o que é isso? O que significa? Isso era a regência da Daniele. A Daniele é que estava administrando, a Daniele é que estava, entre aspas, mandando naquele momento. Se é regência verbal, o que isso quer dizer? O verbo está regendo, o verbo está ali poderoso mandando. Quero preposição, não quero, tá? Então, vamos lá. Regência verbal. Caracteriza-se pela correta transitividade de determinados verbos ou a adequada preposição exigida por eles. Segue uma lista de alguns verbos que apresentam problemas de regência. Alguns verbos que, a depender do contexto, vão exigir uma preposição diferente ou, em alguns casos, esses verbos exigem uma preposição, em outros casos não, a depender do sentido. Então, temos aqui aceder, aludir e anuir. Aceder significa estar de acordo. Aludir significa fazer referência, ok? E anuir significa estar de acordo também, tá? Então, olha só, esses verbos são transitivos indiretos, porque eles sempre exigem a preposição a. Então, temos aí o primeiro exemplo. Ninguém anuiu ao meu pedido. Ou seja, ninguém esteve de acordo, né? Então, anuiu ao. Temos aí a, preposição exigida pelo verbo, e o, que é o nosso artigo, né? Então, anuiu ao. Ele aludiu, aludir significa fazer referência, né? Ele aludiu ao professor. Ele fez referência ao professor, ele falou do professor, ele mencionou o professor. Então, esses verbos são transitivos indiretos. Depois, agradar. Transitivo direto, no sentido de contentar, fazer carinho, fazer agrado. Exemplo: o rapaz agradou os. Falei agora, né? Chique exemplo. O rapaz agradou os cabelos da namorada. Então, nesse sentido de fazer carinho, né? Esse verbo é transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição, ok? Agora, no sentido de satisfazer, vai ser transitivo indireto, vai pedir preposição. O professor agrada a todos os alunos, o professor satisfaz a todos os alunos, né? Então, o professor agrada a todos os alunos. Agora temos o verbo ajudar. Transitivo direto, no sentido de assistir, prestar ajuda, atender, né? Então, ajudaremos os desabrigados. Aí está no sentido de prestar ajuda, né? Ok, então, devemos ajudar todos. Devemos ajudá-lo. Então, a gente viu aqui que o verbo não pede, nesse sentido, ele não pede preposição.
não é mesmo? Então, ó, ajudaremos quem? Os desabrigados. Devemos ajudar quem? Todos, tá? Agora temos aqui o verbo aspirar, transitivo direto, né? E transitivo indireto. Então, ele vai ser transitivo direto no sentido de sorver, inalar, inspirar, cheirar. Aspirávamos fumaça negra oriunda dos canos. Aspirávamos o quê? Fumaça, né? Então, aí esse verbo é um VTD, então ele não pede a preposição. Mas, quando esse aspirar for usado no sentido de pretender, desejar, almejar, ele vai ser transitivo indireto, ou seja, ele vai pedir complemento com preposição, né? Aspirava aos altos cargos. Então, aqui, aspirava a quê? Aos altos cargos, no sentido de pretender, de desejar, almejar. Temos agora o verbo assistir, transitivo indireto no sentido de ver e presenciar. Assisto ao filme que prefiro. Assisto a quê? Ao filme. Então, assistir no sentido de ver, presenciar, vai ser um verbo transitivo indireto. Então, amados, continuando. E aí temos também no sentido de ajudar, prestar assistência, né? Então, o médico assiste o paciente. Nesse caso, o assistir vai ser um verbo transitivo direto e vai pedir um complemento, mas sem preposição. Depois nós temos o verbo chamar, transitivo direto, no sentido de convocar, fazer vir, solicitar a presença. Exemplo, chamei o rapaz, chamei-o. Esse o está substituindo o rapaz, né? E é um pronome pessoal oblíquo átono. Mas aí, gente, olha só, esse verbo pode aparecer como? No primeiro exemplo, no exemplo que eu li agora, a gente tem aí quem chama, né? Eu, sujeito, chamei quem? O rapaz. Então, eu, sujeito, eu culto, né? Chamei VTD, o rapaz OD, beleza? O mesmo se dá ali, chamei yo. Esse o só está substituindo o rapaz. Mas vamos ver agora os exemplos abaixo. Vamos lá. No sentido de apelidar e qualificar, pode ser transitivo direto ou indireto. Então, olha só, chamei o rapaz de gênio. Chamei o rapaz de gênio, chamei-o de gênio. Então, chamei o rapaz. Nesse caso, o rapaz, o de, né? E chamei-o, esse o faz referência a rapaz, né? Então, chamei-o de gênio. Você o qualificou dessa maneira, né? Você o qualificou positivamente, porque gênio é uma característica bacana. Mas você também pode dizer chamei ao rapaz de gênio, né? No sentido também de apelidar, de qualificar, inclusive é o mesmo adjetivo, né? Gênio. Então, chamei o rapaz ou chamei ao rapaz. Então, na primeira oração, chamei o rapaz de gênio, você substitui o rapaz por chamei o, né? No caso, por o, né? Pelo pronome pessoal oblíquo átono. Chamei o. Beleza. Agora, chamei ao rapaz de gênio, chamei-lhe. Por que lhe? Porque agora você tem a preposição a. Neste caso, é possível ainda a supressão da preposição de, pois a gramática permite que o predicativo do objeto esteja ou não preposicionado. Então, por exemplo, chamavam-lhe Pombinha. Então, aqui a gente nem tem chamavam-lhe de Pombinha. Então, a preposição de, inclusive, ela pode ser suprimida. Aí temos o verbo aí chegar, os verbos chegar e ir, né? Intransitivos, eles exigem a preposição a. Exemplo, chegando a casa, vou me recompor. Então, não é chegando em casa, como a gente costuma falar, né, sempre, mas chegando a casa. Então, gente, continuando. Temos aí o verbo custar. Ele vai ser transitivo indireto quando ele tiver o sentido de demorar, ser difícil. Nesse caso, o verbo virá na terceira pessoa do singular, por exemplo, custou, né? Ele custou, ela custou, tá na terceira pessoa do singular. E o sujeito será representado por uma oração reduzida de infinitivo. Então, enxergar a verdade é essa oração reduzida de infinitivo. Enxergar a verdade custou a ele. Então, como a gente pode substituir esse ler por a ele, o que acontece? A gente percebe que esse verbo pede uma preposição, né? Depois, gente, esse verbo também pode ser transitivo direto e indireto. Indireto exigindo a preposição a, no sentido de acarretar, ter como consequência. Exemplo, a imprudência custou-lhe a vida. Então, a imprudência custou a vida, né? E aí, a vida é objeto direto. E a gente pode substituir esse ler por a imprudência custou a ele, né? Então, esse lhe, a gente percebe que
Quando a gente pode substituir por ler é porque tem preposição, então custou a ele. E por mais que seja estranho, gente, o verbo custar no sentido de ter por valor, ele é intransitivo. Então a casa custou alguns milhões de reais. Esse verbo custar é intransitivo. Depois temos os verbos esquecer e lembrar. Esses verbos admitem as seguintes construções. Ele é transitivo direto, né? Então, olha só. Lembrei o fato, lembrei isso, esquecemos a vida, esquecemos isso. Mas quando pronominais, ou seja, quando eles estão acompanhados pelo pronome, no caso aí a gente tem o pronome me, né? Esses verbos exigem complemento regido pela preposição de. Então, cuidado quando ele for pronominal. Lembrei-me disso, esqueci-me disso, tá bom? Então, gente, continuando. Implicar. Implicar vai depender do sentido, né? Então, ele pode ser transitivo direto, no sentido de acarretar, causar. A conquista da Copa implicou isso, implicou a alegria de todos, né? Causou a alegria de todos. Mas ele pode ser transitivo indireto, no sentido de ser contrário, ter implicância. Implicava sempre com os novatos da instituição. Aqui ele pede preposição. Temos o verbo informar, né? E ele pode ser transitivo direto e indireto. Admite duas construções: informar alguém de, sobre alguma coisa. Então, informei-o sobre suas responsabilidades. E a gente tem também informar alguma coisa a alguém. Informei-lhe as suas responsabilidades. Informei o quê? As suas responsabilidades a ele, né? Então, seguem a mesma regência os verbos avisar, comunicar, noticiar, certificar, notificar e certificar. Temos aí o verbo desobedecer, transitivo indireto. Desobedecia a todos. Então, a grande maioria dos verbos que exprimem sentimento, estima, apreço são transitivos diretos. Eis alguns desses verbos: amar, adorar, beijar, estimar, louvar, namorar, respeitar, sentir. Então, gente, vamos pegar aqui o exemplo do verbo namorar. Não é namoro com Marcela, é namoro Marcela. Namoro a Marcela e não namoro com Marcelo, tá? Então, cuidado com isso, porque esse verbo namorar costuma aparecer inclusive. Pisar, né? Transitivo direto. Lia-se na placa: não pise os meus, ou não pise os sentimentos alheios. Então, não é não pise no, é não pise o, porque se fosse no, esse no seria aí preposição mais artigo, né? Aí temos pagar, perdoar e agradecer. Transitivos direto e indireto. Preposição a, alguma coisa a, preposição alguém. Então, temos aí, Deus perdoa os pecados ao pecador. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Objeto direto, os pecados, e indireto ao pecador. Se o complemento desses verbos for representado por coisa, será um objeto direto. Então, Deus perdoa que coisa? Os pecados. Objeto direto. Os pecados de quem, né? Ao pecador. Então, ao pecador já é uma pessoa. Então, se o complemento for pessoa, será um objeto indireto. 15. Preferir. Transitivo direto e indireto. Prefiro chocolate a café. Então, prefiro isso a isso, né? Então, prefiro do que é errado, tá? Inclusive, cai bastante em prova também. Então, o prisioneiro preferiu isso a isso. Ele preferiu a morte, objeto direto, a escravidão, objeto indireto. Então, temos o verbo proceder. Transitivo indireto, né? Preposição a, realizar, executar. Exemplo: o juiz procedeu ao julgamento. Então, aqui nesse caso, do verbo proceder, ele é transitivo indireto. Ok, continuando. Intransitivo, no sentido de ter fundamento ou comportar-se, agir. O rapaz procedeu como havia prometido. Aqui, gente, então no primeiro exemplo, o verbo proceder, ele é transitivo indireto, né? Ou seja, ele pede complemento com preposição. No caso de ter fundamento ou comportar-se, agir, esse verbo proceder, ele é intransitivo, ou seja, ele não pede complemento, tá? Então, continuando. Intransitivo, no sentido de originar, se provir. O voo procedia do Amsterdã, então aqui o verbo é intransitivo. Depois a gente tem o verbo querer, né? Eu só quero chocolate, VTD. Mas esse verbo pode ser transitivo indireto. Queria ele como a um filho, queria a ele como a um filho.
Simpatizar, simpatizo com você, esse verbo é transitivo indireto. E a colocação, simpatizo-me com você, ela é errada, tá, gente? O que é o verbo pronominal? É o pronome que vem seguido do verbo, né? Então, o certo é simpatizo com você e não simpatizo-me com você. Situar, verbo intransitivo, regendo preposição em. Então, se o verbo é intransitivo, é porque é um verbo que pede complemento com preposição, né? E a preposição aqui é em, normalmente usado no particípio. Particípio é a forma nominal do verbo, né? Então, cito ou situado. Exemplo, aquela agência cita na rua, então olha só, ela rege a preposição em. Então, é cita na rua, tá? Verbo intransitivo, é um verbo que pede complemento com preposição, mas ele rege a preposição em. Então, o certo é cita na e não é cita a, ok? Acho que esse é o último slide. Transitivo direto, no sentido de dar visto, assinar ou mirar, né? Olhar. Visou todos os documentos antes de enviá-los. Então, aqui no sentido de visou todos os documentos, né? Olhou todos os documentos. Visou todos os documentos antes de enviá-los. Objeto direto. Visou o alvo antes de atirar. Visou o quê? O alvo. Agora, ele vai ser transitivo indireto no sentido de desejar, almejar. Visava aos altos postos. Então, aqui visava aos altos postos. Vai ser objeto indireto, né? Porque está no sentido de desejar, almejar.